Falemos com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Em tua presença nos encontramos mais uma vez e estamos agradecidos pela vida, pelos cuidados, por mais um dia que nos concedes e também agradecidos porque iremos agora estudar a tua palavra. Que o teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, onde quer que cada um esteja neste momento. Sinta a tua presença, o teu poder atuando em suas vidas. E em especial, Pai, pedimos que abençoes todos aqueles que nos escrevem pedindo orações. Tu conheces o sofrimento, a dor, o problema que cada um enfrenta, mas conheces também a fé e a confiança que tem em Ti e no Teu poder. Pedimos-te, Pai, que abençoes Marlene Selvaggio, Gabriela, Michele, Cidinha, Varley, Hilda Pereira. Ela pede por Vânia e Rafael para que sejam libertos. Também pedimos que abençoes Ieda Marques Freitas. Ela pede pelos filhos Fábio e Márcio, também pelo sobrinho Cláudio. Abençoes Meire Ortega e os filhos Diego e Renan. E tu conheces, Pai, as necessidades que cada um tem e o motivo pelo qual esses irmãos estão pedindo orações. Ó Deus, atue na vida de cada um. Dê vitórias, em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final de mais uma semana de estudo na Palavra de Deus. Somos agradecidos a Deus por Ele nos conceder direção, orientação e também ânimo para estudarmos a Bíblia a cada dia, porque sabemos que a Bíblia, a Palavra de Deus, é o nosso alimento espiritual. Se quisermos ser fortificados na fé, nós precisamos nos alimentar da Palavra de Deus, que é o pão que nós temos cada dia para sermos fortalecidos. Nós essa semana estivemos aqui falando sobre reconciliação e esperança, e o apóstolo Paulo aqui em Colossenses, que nós estamos estudando, ele ensina que temos todas as coisas em Jesus. Jesus, ele é o nosso Criador, Jesus, ele é o nosso Redentor, e então Paulo vem desenvolvendo essa ideia, atribuindo a Deus, ou melhor dizendo a Jesus, títulos que refletem o que Jesus fez por nós. Jesus, como nós já estudamos, é o cabeça da igreja. Jesus, ele é o princípio. Jesus é o primogênito dentre os mortos, o que resulta na primazia de Jesus em todas as coisas, conforme nós estudamos em Filipenses, no capítulo 1 e no verso 18, Colossenses 1, verso 18, eu falei Filipenses, é Colossenses. Paulo, ele diz, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então Jesus, ele é o princípio de todas as coisas, ele tem a primazia sobre tudo isso. Jesus, como nós dissemos na semana passada, é o princípio ativo. Ele criou, ele é o Criador, ele é Deus. Como diz aqui Paulo, Colossenses 1,18, que por meio dele todas as coisas foram criadas, as coisas que podemos ver e as coisas que nós não podemos ver. E Paulo então, ele diz aqui em Colossenses 1,19 que Deus achou por bem que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude. Em outras palavras, Paulo está afirmando que Jesus é Deus. Em termos simples, Paulo está dizendo que Jesus faz o que faz porque ele é quem ele é. Jesus, sendo plenamente Deus, ele pode criar, também pode redimir. Em Colossenses 1, versos 19 e 20, aqui vem dizendo o apóstolo Paulo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto no céu como na terra. Colossenses 1, versos 19 e 20. Irmãos, Deus, ele tomou a iniciativa de vir atrás do ser humano que ele havia criado à sua imagem e à sua semelhança. Deus, na sua presciência, ele já sabia que ao ele criar este mundo, ao criar o ser humano, o ser humano iria pecar. Deus já sabia. Mas então,
Por que Deus mesmo assim criou? Porque Deus ele é poder. Deus ele pode todas as coisas. Nada está acima de Deus. Ele é aquele que tem o controle de todas as coisas. E se Deus, sabendo que o homem iria pecar e não criasse o ser humano, Deus estava sendo refém do mal, refém de Satanás. E Deus está acima do mal. Deus, ele tem poder para recriar e para redimir, assim como ele nos redimiu através de Jesus Cristo. E então, quando Adão e Eva pecaram, Deus foi atrás, no jardim do Éden. Adão, onde estás? Adão estava escondido, estava com medo, com vergonha. E muitas das vezes, irmãos, nós também nos escondemos de Deus. Muitas das vezes, por nós estarmos falhando na nossa vida espiritual, termos sucessivos fracassos e cometer sucessivos pecados, nós às vezes sentimos vergonha de nos colocar de joelho e falar com Deus. Nós não queremos mais nos congregar, ir à igreja. Sentimos vergonha e achamos que nós não somos dignos de estarmos lá na igreja ou de orarmos e falarmos com Deus. Quem coloca esse pensamento em nós é Satanás. Mas Deus, ele está atrás de nós, está nos procurando. Deus, ele quer nos salvar. É tanto que, para salvar a humanidade, Deus enviou Jesus para vir a este mundo, nascer como nós nascemos, foi gerado pelo Espírito Santo em Maria, a Virgem, e Jesus, então, ele viveu uma vida como todos nós vivemos, foi tentado em todas as coisas, ele não pecou, porque ele não tinha tendência para o pecado, e nós temos essa tendência. Adão, antes de pecar, também não tinha tendência para o pecado, mas depois que pecou, aí o pecado passou a ser inerente em todo ser humano. Nascemos com essa tendência má e pecaminosa, mas Deus, ele continua vindo atrás de nós, ele está atrás de mim, atrás de você. Deus, ele não quer nos perder. Deus, ele quer que nós aceitemos o seu convite. Vinde a mim, você que está cansado, você que está cheio de problemas, você que não encontra solução para a sua vida, acha que é um derrotado. Jesus convida, vinde a mim. Mas nós relutamos, nós não queremos, sabe por quê? Porque tem muitos pecados que nós cometemos e nós gostamos de cometer esses pecados e nós não queremos abrir mão. Nós queremos continuar fazendo as coisas que a carne pecaminosa que nós temos gosta de fazer. Aí é que está o problema. Mas nesta manhã, neste momento, neste dia, o Senhor Jesus, através desse estudo, está falando comigo e com você. Vinde a mim. Não continue fugindo de mim. Eu dei a minha vida por você, eu derramei o meu sangue por você, eu quero te redimir, eu quero te fazer forte e vitorioso. Não deixe que Satanás tenha poder sobre você, sobre a sua vida. Poderemos falhar, cair, mas agarrados, segurados no braço de Deus, nós seremos vitoriosos. Nós, seres humanos, pecadores, não possuímos em nós mesmos forças para vencermos o pecado e muito menos possuímos justiça necessária para satisfazer as exigências da lei de Deus. Nós não temos esse poder. Nós somos dependentes do poder de Jesus. E para isso nós precisamos ir a Ele. E Cristo, Ele providenciou a solução quando Ele se entregou, quando Ele aceitou ser o Salvador. Nós, por causa de Jesus, somos então considerados justos se nós o aceitarmos em nossa vida. Não pense você que já se batizou, que já aceitou a Jesus e que está fraco na fé, não pense que você está perdido. Coloque sua fé em Deus, coloque sua fé em Jesus, no sacrifício que Ele realizou na cruz do Calvário. Clame para que o poder de Jesus trabalhe na sua mente, no seu coração e te dê forças. Nós precisamos clamar, nós precisamos orar, nós precisamos estudar mais a Bíblia cada dia, nós não podemos deixar de nos alimentar diariamente do pão espiritual. Agora, quando Cristo ele entra em nossa vida, Ele nos transforma. E então, nessa transformação, pela fé, Jesus ele vai habitar em nós. E por meio da fé,
por meio de uma contínua submissão da nossa vontade a Jesus, nós devemos manter essa ligação com Cristo. E essa ligação vem através do estudo da Bíblia e da oração. Se nós não temos essa prática em nossa vida, o hábito de falar com Deus através da oração, o hábito de ouvir Deus falar conosco através da Bíblia, nós não estaremos tendo intimidade com Deus, nós não estaremos tendo relacionamento com Jesus. Não basta nós termos passado pelas águas e fazer a nossa vontade daí para frente. Como nós estudamos essa semana, a Bíblia, ela nos ensina que quando aceitamos a Jesus, nós somos salvos. A justiça de Jesus é imputada em nós. Mas essa salvação, ela precisa ser dia a dia renovada em nossa vida. Cada dia nós precisamos voltar para Jesus, clamar, pedir perdão e ter este relacionamento com Ele, porque uma vez salvo, não é salvo para sempre. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele dizia e ele escreveu que o justo ele cairá, mas se levantará. E nós cremos nisso. Quantos cristãos nós conhecemos que fracassaram um dia, pecaram, se afastaram, mas retornaram, se levantou pelo poder de Jesus. E Jesus nos convida hoje também a nos levantarmos, a não permanecermos caídos, a nos voltarmos para Ele, para que Ele renove a nossa vida. Jesus ele precisa habitar em nós cada dia, cada momento, porque assim sendo, nós estaremos sendo salvos cada dia. E quando Jesus voltar, nós então estaremos para sempre salvos, porque estaremos no lar eterno. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco essa semana estudando a Bíblia, hoje também. Agradecemos a todos vocês que compartilham os estudos, a todos que clicam no dedinho de joinha no canal Hora Tranquila. Todos vocês são importantes aqui para nós. E esperamos vocês amanhã no nosso quadro Hora Tranquila Responde. Se você tem alguma pergunta também, alguma dúvida, mande para o canal Hora Tranquila e nós aos sábados estaremos respondendo para vocês. E no domingo nós estaremos juntos continuando esta série falando sobre Filipenses e Colossenses. Desejamos a todos vocês um bom dia, um feliz dia da preparação, que hoje é sexta-feira, um feliz sábado amanhã, e que Deus nos dê forças e nos ajude nesta caminhada. Que Deus nos abençoe.